Por isso que dentro do balé online aqui, no meu curso online, onde minhas alunas fazem aula, a gente utiliza o método que eu desenvolvi, que é o TBD, Técnica de Balé em Detalhes. Por quê? Lá eu consigo fazer com que a minha aluna perceba o corpo dela enquanto ela faz aula. Então, ela consegue se corrigir em cada um dos movimentos enquanto o movimento está acontecendo. Imagina, você faz lá uma sequência de tandi, e aí, nessa sequência, na hora que termina a sequência, o professor chega para você e fala, muito bem, mas ó, na próxima vez que você fizer tandi, pensa mais em girar a perna mais anterior, esticar mais o joelho, esticar mais o pé. Você vai ter que esperar a próxima vez que você fizer sequência para aplicar essa correção, se você lembrar. Agora, e se você percebe seu próprio corpo? Cara, eu tô sentindo a força lá no interno da perna, né? Na musculatura que fica na parte de dentro da perna, fazer força para girar a perna anterior? Não, não tô sentindo nada. Então é porque eu não tô girando a anterior. Eu tô sentindo uma dorzinha lá na região ali do meu maléolo, que é um ossinho que a gente tem lá no tornozelo, na hora que eu faço tandi à frente. Putz, pode ser que meu pé esteja torto. Eu tô sentindo uma dorzinha na frente do meu tornozelo na hora que eu estico o pé. Putz, pode ser que eu não esteja esticando o pé, então, se eu não tô sentindo essa dorzinha. Tem dores que a gente sente no nosso corpo quando a gente faz aula, que falam que tá errado o movimento. E outras dores que falam, tá certo o movimento. Sim, é a percepção, nossa percepção corporal. Por isso que o método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, trabalha primeiro a consciência corporal para que você consiga depois aplicar essa percepção que eu chamo de autocorreção. Agora imagina, toda aula você fazer prestando atenção nesses sinais que o teu corpo te dá enquanto você faz uma aula de balé. Sinais que te indicam se o movimento está certo ou se o movimento está errado. Você vai melhorar na aula, sim ou não? É claro que vai. Por quê? Porque você não depende mais só do olhar do professor para se corrigir. A gente faz aula de balé para 3 motivos, pensando em melhora de desempenho. Primeiro motivo que você deve fazer aula de balé, pensando em melhora de desempenho. Você, dentro da aula, você consegue desenvolver mais o seu corpo quanto à força e flexibilidade. Um corpo mais forte, mais flexível, tem condições de realizar movimentos mais complexos, mais difíceis. Segundo ponto, na aula, você tem oportunidade de repetir os movimentos. E esse processo de repetição faz o seu cérebro armazenar a forma correta de executar um passo, ou a forma errada, dependendo de como você está repetindo. Se eu repito errado, vai armazenar errado. Terceiro ponto que é importante eu fazer aula. Na aula, eu tenho condições de me desafiar, de aprender coisas novas, de testar novos movimentos. Isso também me ajuda a melhorar os movimentos que eu já conheço. Sim, por isso que toda bailarina, todo bailarino, mesmo os profissionais que atingiram um alto nível ali de técnica, eles continuam fazendo aula. Senão eles podiam ter parado já, né? Já sabem dançar, por que continuam fazendo aula? Exatamente por esses 3 motivos. Só que qual é o ponto aqui? De nada adianta eu fazer aula sem ter essa consciência, essa percepção do meu corpo. Porque senão eu só vou depender do meu professor, da minha professora, me dando feedback sobre o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. E aí, o meu processo de evolução ele é mais lento. Agora, imagina se você mesmo possa se corrigir. O seu processo de evolução vai ser mais rápido. As minhas alunas aqui dentro do meu curso do Balé Online, o TBD Aurora, elas entram muitas vezes sem saber nada. Muitas vezes sem saber absolutamente nada. Em menos de 2 anos, elas aprendem a dançar ao ponto de chegar a dançar na sapatilha de ponta com confiança, com graciosidade. Por quê? Porque a forma como elas fazem aula é diferente da grande maioria das bailarinas adultas aí fora, de você. Elas fazem aula com qualidade, prestando atenção nessa percepção corporal. Então, para melhorar o seu desempenho como bailarina, como bailarino adulto,
Primeira coisa que você precisa fazer aulas de qualidade. E a qualidade, ao contrário do que muitas bailarinas pensam, não está ligada somente na qualidade da aula do professor, da professora. Tem muita professora, muito professor bons, que dão aulas maravilhosas. Você pode fazer a aula deles e não conseguir melhorar nada na sua dança. Tem muitos professores ruins que dão péssimas aulas. Você pode fazer a aula deles e melhorar muito a sua dança. Como isso é possível? Porque a relação de aprender balé está muito mais ligada, de melhorar o seu desempenho, está muito mais ligada com a sua ação durante a aula. O que eu estou prestando atenção? O que eu estou ativando no meu corpo? Eu estou ativando no plié, a musculatura ali que fica nos internos da minha coxa, eu estou pisando com o dedinho do pé no chão, ativando o arco plantar. Por quê? Depois eu vou querer girar. Se eu não fizer essa ativação no demi-plié, no grand plié, na hora que eu vou girar, eu não tenho potência de força para girar, meu giro não sai, e eu acho que a porcaria da pirueta não sai porque eu não tenho eixo para girar. Não, você só não está sabendo fazer a sua aula. Seria lindo se todos os professores e professoras de balé desse mundo ensinassem isso? Seria, gente, mas isso é um método novo. É novo, foi criado há menos de 20 anos atrás, eu quem criei. Essa capacidade da gente perceber o nosso próprio corpo. Existem professores que estão se formando com esse método agora. Eu estou formando esses professores. Vai chegar um tempo que vai ter uma escola na esquina da sua casa que vai aplicar o método TBD, mas por enquanto não existe. Então, você precisa aprender a fazer isso.